Oi, gente. Tá todo mundo me ouvindo, né? Acho que a gente já vai começar. Meu nome é Camila, eu sou diretora dos projetos de extensão da Ligame. Hoje a gente vai ter aula sobre o manejo do AVC isquêmico dentro da UTI, com o professor Matheus Carracura. O professor Matheus, ele é neurologista do INC, do Instituto de Neurologia de Curitiba. Em nome da Liga, eu já queria agradecer pela presença de todo mundo, pela disponibilidade do Matheus de dar aula. E só alguns avisinhos antes de começar, que a gente vai mandar 2 formulários para vocês, aqui no chat e no WhatsApp também, para os ligantes, para vocês contabilizarem as presenças, e o outro é para vocês conseguirem um certificado da EMED. Então, daí só fiquem ligados nisso. E para quem quiser, depois vai ter essa aula disponível no YouTube também para vocês assistirem. Então, muito obrigada. Aproveitem a aula do Matheus. E é isso. Primeiramente, boa noite, pessoal. Agradeço bastante o convite da diretoria por ter me chamado já pela segunda vez para dar aula sobre AVC para vocês. Como a Camila falou, eu sou neurologista, sou fellow do segundo ano de neuroradiologia intervencionista aqui no INC e mestrando na PUC. E vou falar dos dois temas que eu mais gosto. Ou AVC isquêmico ou hemorrágico, no caso do aneurisma, que é a minha área. Então, tem bastante coisa legal para discutir esse tema, e para não ser uma aula tão extensa, com apresentação cansativa, por assim dizer, vamos tratar mais do quando pode ser tratado um AVC, em que momento, que tipo de tratamento são disponíveis, porque não sei como vocês estão tendo na faculdade, mas eu lembro claramente de eu ter tido uma aula de 2 horas sobre AVC isquêmico e aproximadamente 30 segundos sobre o tratamento. Em última slide, em caso de uma nota de rodapé. Poucas décadas atrás, não tinha muito mais o que fazer de AVC, era literalmente um slide. Só que no tempo que nós estamos vivos, o tratamento mudou radicalmente, o AVC é completamente outra doença agora, questão de derivados de fisiopatologia, tratamento, e a gente poderia tratar aqui um pouco. Então, vai seguir esse esquema aqui da aula. Uma breve introdução dos aspectos epidemiológicos e fisiopatológicos de avaliação clínica, para poder entender exatamente o que vamos estar falando quando tratarmos dos tratamentos, como eles evoluíram, e quais foram os ensaios clínicos randomizados, ou trials principais, que guiaram a tomada de decisão e algumas perspectivas para o futuro. Então, tem 2 casinhos clínicos no meio para tentar contextualizar um pouco. Fico muito feliz por terem chamado um neurologista para dar aula, porque a gente sabe que é um tema muito evitado por boa parte dos alunos durante a faculdade. Tem até esse editorial da Neurology, que apareceu uns anos atrás, que falou como uma doença crônica dos alunos de medicina é a neurofobia. A tendência a evitar tudo que relaciona a neuro. É muito difícil, muito complicado, não quero nem saber. O paciente está com uma dorzinha de cabeça, não, chama pedido de consulta para neuro, não quero nem lidar com essa porcaria. E acaba criando essa impressão tanto intimidadora. Parece que a relação da neurologia com o aluno é mais ou menos essa. Ninguém tem muito interesse. E um certo medo, tudo bem, isso é difícil, mas qual não é? Tá? E isso acaba tendo implicações no tratamento, porque doenças que não são tão bem compreendidas, vistas de maneira muito superficial na faculdade logo após, e daí pacientes com doenças neurológicas não são tratados adequadamente em tempo hábil por médicos generalistas ou intensivistas de diversos outros centros ao redor do país. Vamos começar aqui com o primeiro caso, uma imagem de um paciente aqui do hospital mesmo, temos essas imagens de tomografia do lado, uma mulher de 46 anos, e aproximadamente 2 horas e meia iniciou com uma afasia global, ou seja, não consegue nem se comunicar, produzir frases, nem compreender os comandos que são dados para ela, e hemiplegia direita, mais ou menos nessa mesma janela. O paciente previamente hipertenso, usava apenas losartano, e NIH, que é uma escala de avaliação clínica para a fase aguda da AVC de gravidade de 22, então AVC severo, um AVC grave. Então a gente faz essa tomografia, em 2 horas e meia não vê lá grandes alterações. Não nenhuma evidência de sangramento, pelo menos, nenhuma evidência de uma lesão já lá consolidada, uma hipodensidade, um sinal mais escuro localizado no território.
Daí fizemos uma injeção de contraste. Daí tivemos esse achado aqui. Na imagem da esquerda, não sei se aparece o meu mouse onde eu estou, vem que tem uma simetria. Todo esse branco aqui são as artérias da angiotomografia. Vendo o polígono de Willis, artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, artéria carótida, que é a parte final dela, basilar, cerebrais posteriores. Mas olhando aqui, a cerebral média esquerda, opa, parou, não tem fluxo. Encontramos onde está o trombo, e todo esse território aqui da artéria cerebral média está fatalmente condenado a morrer. Mesma coisa a gente encontra aqui do lado, no corte coronal. O stop vascular, não se vê o fluxo. O pouco que tem de sangue aqui veio por colaterais leptomeninges através do cerebral anterior, que são o suficiente para segurar um pouquinho a barra, para garantir que não morra tudo de uma vez o tecido, mas a longo prazo não sustenta a perfusão. E no caso desse, a coisa mais fácil de perguntar o que se dá para fazer pelo paciente. Qual o tratamento indicado? Trombólise intravenosa, trombólise intraarterial, uma trombólise intravenosa mais uma trombectomia mecânica, só começar uma anticoagulação plena com heparina não fracionada, ou simplesmente sentar e chorar. A resposta correta, obviamente, é sentar e chorar, embora seja realmente altamente mais ridículo. Até 20 anos atrás, mais ou menos era porque a gente nasceu, não tinha tanto tratamento assim, e realmente a alternativa aí era muito bem indicada. Não tinha mais o que fazer. E essa é a ideia que me deixa de consolidar até hoje. Tem um AVC, não tem mais o que fazer. Pronto, acabou, tchau, já chama. Agora foi. E deixa para a fisioterapia fazer reabilitação depois de sobreviver. Nesse caso, as alternativas corretas são trombólise intravenosa e trombectomia mecânica. E a aula vai ser para explicar o que são esses tratamentos, quando a gente pode fazer e por que fazer. E temos o que foi o desenrolar desse caso. Aqui uma angiografia que eu fiz. A gente vê a artéria carótida, o sifão carotídeo, a artéria cerebral anterior perfeita, a artéria cerebral média desaparece o sinal. Dá para ver só um fiapinho aqui da artéria temporal anterior, mas todo o território da artéria cerebral média esquerda aqui está condenado. E aqui é depois do procedimento. A gente foi com um catéter, um tipo de stent que eu vou mostrar para vocês. A gente retirou esse catéter, foi feito trombólise intravenosa, a gente foi lá mecanicamente arrancou para fora esse coágulo. Isso que salvou o paciente. Então, alguns conceitos bem básicos, só para relembrar mesmo, realmente, sim, é uma coisa bem vista na faculdade. 85% dos eventos cerebrovasculares são do tipo AV isquêmico, ou seja, tem uma oclusão arterial aguda, tranca uma artéria, e com isso, aquele tecido que era suprido por essa região é hipoperfundido. E isso não se mantém por muito tempo, essa hipoperfusão. O tecido começa a ter necrose, e essa necrose faz injúria tecidual permanente. A incidência varia muito, no Brasil, então, de 120 para 100 mil pessoas por ano, e aqui começa a ficar deprimente. A mortalidade em um ano é de 30%, e 40% dos restantes, 40 pontos percentuais, sobrevivem após um ano, mas ficam com incapacidade severa. Isso é algo realmente catastrófico. O encéfalo, apesar de ser um órgão de apenas 2% do peso do corpo, eles consomem 20% do suprimento de O2 no repouso, 20% da hábito cardíaco. O suprimento de sangue tem que ser muito vigoroso para ele. De 10 a 22 ml de sangue por miligrama por minuto. Abaixo disso, começa a gerar isquemia. Tem isquemia, começa a lesão a nível celular, lesão hipóxica, que gera o próprio edema do próprio neurônio, e, com base nesse edema, a barreira hematoencefálica é rompida e começa a ter edema vasogênico associado. Por isso o AVC é tão grave. Ele faz essa sequência que a gente chama de estereotipado de eventos citotóxicos que vão gerando a lesão e a necrose tecidual. A gente tem diversas etiologias. A classificação mais tradicional para entender por que vai ter um AVC é o TOAST, um acrônimo em inglês para tentar lembrar que, principalmente, vai ser uma aterosclerose de grandes artérias cervicais intracranianas, por exemplo, as famosas placas de gordura na carótida, perguntar para todas as pessoas mais velhas da família. Todos vão dizer, tem uma plaquinha de 20%, de 30%. É isso. Chega a 70%, a gente começa a considerar como um fator de risco determinante para AVC, embora a partir de 50% já possa ser de maneira relativamente comum. Também gerar êmbolo, desloca da carótida e vai tranca uma artéria distal. Embolia de origem cardíaca, paciente com fibrilação atrial, principalmente, paciente com doença de pequenos vasos, principalmente quem tem hipertensão a longo prazo, vai fazendo lacunas isquêmicas por causa da lesão que a pressão vai causando na parede da artéria, e daí tem aquelas outras etiologias mais raras, pacientes com vasculites, pacientes com doenças inflamatórias autoimunes, pacientes com doenças moe-moe, vasoconstrição cerebral reversivo, por aí vai. Todas mais raras. E esse daqui é talvez o slide-chave para a gente entender por que vale a pena tratar o AVC.
Porque quando a gente tem aqui um vaso, e esse daqui é todo o território suprido em amarelo por este vaso, e tem um trombo que tranca o fluxo de sangue, as áreas mais próximas, elas já começam a ter necrose, que a gente chama do core do centro isquêmico. Só que essas áreas aqui são supridas, que eu mostrei naquela imagem anterior, por outras colaterais. O cérebro tem isso, o próprio leigo de Willis é isso. Sistema de colaterais justamente para evitar danos catastróficos quando tranca uma artéria. Só que uma artéria cerebral anterior foi desenhada para nutrir o seu território. Ela não vai conseguir suprir todo o território de uma artéria cerebral média, por exemplo, por tempo muito longo. Em geral, só algumas horas, até 24 horas. Isso que a gente chama de área de penumbra. A área que está para morrer, está nessas 24 horas, mas ainda tem algum outro vaso segurando a barra dela, ainda não morreu. Ainda que esse pouquinho que está vindo de colateral está conseguindo sustentar essa área. Por isso que a gente fala que o core isquêmico, a área mais próxima, já morreu. Não tem o que fazer. A área necrosada. Morte, ponto final. Mas a gente tem essa área de penumbra, essa área grande, que vai se estendendo ao passar do tempo, claro, até o vermelho ocupar tudo aqui, mas a gente tem uma janela em que dá para tratar o AVC. A gente pode intervir e a gente vai ter bons resultados se a gente fizer isso de maneira adequada. Para avaliar só, vou mostrar aqui, nada, pelo amor de Deus, para alguém decorar esse tipo de coisa, muito neurologista também não sabe, é a escala de avaliação clínica. Tem duas que a gente precisa saber que são essenciais. A primeira é essa daqui do NIH, do Instituto Americano de Saúde, a Associação de Stroke, de AVC, que serve para simplificar a comunicação, para falar de uma vez, um paciente tem uma NIH de 22, já sei, o AVC é grave, já consigo padronizar, por essa pontuação de gravidade. Cada item desse daqui, por exemplo, motricidade de membro superior de 5, abre para membro superior esquerdo, membro superior direito, e de cada um deles vários graus. Vai controlar, grau 1 tem uma paresia leve, grau 4 está completamente plégico. Daí, de certa maneira, reduz a variância interobservador de comunicação de um serviço para outro. Então, quanto maior o valor da escala do NIH, mais grave. Primeiro ponto para lembrar, só preciso lembrar disso. E tem a escala que a gente vai usar depois, que é a escala modificada de Rankin, que é para incapacidade em fase tardia. Ou seja, depois de 90 dias do AVC da paciente, como é que ele está? Ele está sem sintomas? Fantástico. 0. Espera, ele tem um outro sintoma, em geral sintoma sensitivo, formiga um pouco o braço, mas faz absolutamente tudo que ele conseguia fazer antes na vida dele. Joga tênis, corre, não sei o que, faz tudo que quiser. Beleza, nota 1. E tem a nota 2. Ele não consegue fazer tudo o que ele fazia antes, não consegue mais jogar tênis, mas ele é completamente independente para se cuidar em casa, consegue trabalhar ainda. E esse 0, 1 e 2 a gente chama de resultado mais satisfatório, resultado de independência. Esse é o ranking favorável que todos os estudos querem. É isso que a gente quer no nosso paciente, depois de 90 dias de um AVC, por exemplo. De 13 em diante, a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais feia até o 6, que é o óbito. Tá? Então, bom, vocês se formaram, se encontram naquela situação anterior. Você, de repente, percebe que você é o médico, você está usando o jaleco, você que tem que tomar a decisão e escolher como que vai tratar o paciente. Eu já sei avaliar, um exame neurológico pontuado praticamente, mas agora como é que eu vou tratar isso? O que eu posso fazer para não ficar só de braços cruzados, né, nosso amigo aqui, pensando na vida? O que eu posso fazer pelo paciente? Tudo começou com as terapias de reperfusão medicamentosas. Primeiro veio a trombólise intravenosa. Por que eu não posso usar um remédio para tentar dissolver esse coágulo? Em geral, ativadores do plasminogênio tecidual. Bom, foi tentado primeiro oroquinase, resultado bem mais ou menos. Teve outro resultado para desmoteplase também. Tenecteplase está em estudo atualmente, a gente já vai falar sobre ela, mas principalmente a alteplase, ou RTPA. Faz uma injeção em bolos, em 1 minuto, injeta 0,9 miligramas por quilo do paciente, até 90 miligramas, e daí na hora seguinte corre o resto. Beleza, vamos fazer um estudo randomizado disso. O primeiro que veio foi o LIND, em 95. Aquele ranking modificado bom que eu falei, ou seja, um resultado de paciente independente funcionalmente, 90 dias, foi de 50% contra 38% no grupo controle, que fez basicamente o que eu falei que era o tratamento até então, sentar e chorar. Não tinha muito mais, era só controle pressórico, iniciar uma aspirina para o paciente para prevenir que tem um segundo AVC, mas para AVC agudo não tinha muito mais o que fazer. Então tinha que ser feito bem rápido, até 3 horas. Veio o segundo estudo, o ECAS-3, e mostrou que é possível estender até 4 horas e meia a alteplase. Opa, melhorou, já tem 4 horas e meia, já podemos fazer isso por um período até um pouco maior. Esse daqui foi uma revisão do efeito de tratamento, a gente vê que apesar de ter essa janela estendida, a cada período que vai passando, nesse force plot, vai ficando menos eficiente a alteplase, né? Então, a alteplase pior ou melhor,
a gente vai vendo que quanto mais longe vai ficando do início dos sintomas ou ictus, piora o efeito. Por isso tem que ser rápido. Passou de 4 horas e meia, não dá para ter o resultado bom a alteplase. Pode ser que tenha sido só o acaso nos estudos que gerou isso. Mas se mostrou que era consistente em todos os tipos de NIH de base, em todas as faixas etárias. A gente já teve trombólise aqui de paciente de 98 anos que saiu perfeito do hospital, ranking 0. Então, legal. Trombólise se estabeleceu, foi aprovada pela FDA em 96, é a terapia de reperfusão para o AVC. Maravilha. É assim que chegamos naquela época. Aqui está o fabricante único que a gente tem no país. A gente mistura 2 frasquinhos, um é com pó, outro com líquido para diluir, faz o cálculo da dose, faz um bônus e deixa correndo. Maravilha, perfeito. Temos o nosso primeiro tratamento da fase aguda do AVC, que 25 anos depois ainda não é conhecido pela maior parte dos médicos que formam no país. Um ex-R- meu, está trabalhando agora num hospital muito bom em Ponta Grossa, e do lado, cidade grande, falou que ele fez a primeira trombólise de um hospital, que eles compravam e deixavam estocado lá, mas ninguém tinha coragem de usar, e achava que era algo experimental, não sabia que indicação de fazer. Então a gente vê, muita gente está tendo AVC, poderia ser tratado e não está sendo. Já começa a ficar preocupante por isso. Foi tentada aquela outra droga chamada fenecteplase. Esse estudo aqui é de 2017, tem da EITMK, comparando as duas. Por quê? Porque a alteplase, ela é um saco de fazer. Você tem que fazer um bolus injetável primeiro, usando luva que você pinga na tua mão, queima a tua mão desesperadamente, eu fiz esse erro, e ainda por cima tem que ficar mais 1 hora correndo esse negócio da UTI. Correndo em torno, em soro com bomba, até o paciente ir para a UTI. Pô, é 1 hora que você está e não deu a dose do remédio, está dando a dose do remédio. E a fenecteplase não, ela permite ser feita de uma paulada só, dose em bolos. Em 30 segundos você já fez tudo que tinha para fazer do remédio. Não, promissor. Agora está tendo, inclusive, mais estudos para testá-la, para ver se isso pode ser aplicado a grandes populações. No futuro, provavelmente, a alteplase, que eu mostrei, vai ser trocada pela fenecteplase, pela comodidade do uso. Só que a gente vê que não é tudo tão perfeito assim. Então, idealista, quando eu falei, a janela ainda é muito estreita. São só 4 horas e meia, pouco tempo. Tem risco de sangramento, afinal, se eu estou dando um remédio para derreter coágulo, imagina se forma qualquer sangramento em outra parte do corpo, vai coagular como? Se aquela área tecidual que sofreu, infartou, está necrosando, se rompe um vasinho lá e começa a sangrar, eu estou dando um remédio justamente para não formar tromba, para tentar dissolver o coágulo que tem, e pode sangrar, fazer a transformação hemorrágica. Então, um AVC puramente isquêmico vira um AVC isquêmico e hemorrágico. Tem muita contraindicação. O paciente fez cirurgia há 1 semana, não pode. O paciente já teve AVC hemorrágico no passado, não pode. O paciente está usando tal e tal remédio, não pode. O paciente tem coagulação, não pode. Um monte de não podes que também contraindicam e retiram muitos pacientes que poderiam beneficiar do tratamento. E tem uma eficácia baixa em grandes artérias. Pensar uma artéria cerebral média, ocluída, ela vai ter 3, 4 milímetros. Pensa no tamanho de um trombo para isso, dando um remédio vai conseguir absorver tudo aquilo. A gente vê que, como eu mostrei, o número necessário para tratar vai aumentando conforme vai passando o tempo. Ou seja, quanto mais tempo vai passando, ele vai perdendo o seu benefício. E alguns tiveram a ideia de fazer o uso até intraarterial dela. Foi a primeira tentativa de modificar isso. Foi tentado melhorar, diminuir esse perfil de risco de efeitos colaterais, tentando fazer dose reduzida da alteplase. Ao invés de 0,9 mg por quilo, dá 0,6. Isso do Enchanted. Mas aí viu que para praticamente tudo, tem uma tendência a benefício maior ainda é fazer a dose plena. Poxa, pelo menos tentaram reduzir esse risco de sangramento, mas mesmo assim, a dose baixa para evitar que sangue também não ajudou muito a dissolver o trombo. Também não ajudou tanto. Só que teve aquele pontinho que eu mencionei lá, que foi a trombólise intraarterial. E ela começou a usar do off-label, ou seja, ia o paciente, mandava para o neuroradiologista intervencionista, para falar, olha, você consegue injetar um pouquinho lá dentro da artéria, cateteriza o vaso e joga lá dentro a alteplase ou orofinase mesmo? Isso não é da década de 90 ainda. E os resultados, embora não fossem tão bons, também não foram tão ruins assim. Começou primeiro com a orofinase, em parte com menos de 6 horas, os primeiros estudos, como o PROACT, mostrou que realmente até diminuía um pouco o coágulo, mas o odds ratio era às vezes satisfatório, só que ainda assim aumentou muito o risco de sangramento. Estava jogando direto o alteplase lá, continuou com risco alto de sangramento, não ajudou tanto quanto se esperava. Então, maravilha, reduziu a quantidade de tecido isquemiado em alguns pacientes, nos outros aumentou pra caramba a chance de hemorragia intracraniana. Quase 1/3 deles sangrava depois de fazer o procedimento. Não é muito legal isso, não.
Foram feitos mais estudos na sequência, tudo isso aqui ainda século passado, ainda, 99. O MELS também teve um resultado parecido. Tudo bem. Os que sobreviviam até tinham uma melhora, mas a mortalidade ainda era relativamente alta. Não estava compensando muito o valor. Tinha muita hemorragia intracraniana assintomática, né? 4 vezes mais. Então tinha que melhorar isso. Não dava para ficar só injetando alteplase lá. E alguns intervencionistas perceberam que, além de jogar esse remédio para o sangue lá, dava para ficar cutucando com o catéter até tentar fragmentar o trombo e extrair alguma coisa dele. Opa, outra possibilidade. E é o que a gente começa a fazer aqui de verdade. Tem um outro caso nosso, a gente viu uma oclusão da artéria cerebral média direita, e o que a gente fez? Conseguiu reperfundir, abrindo um stent e extraindo, praticamente tirando na força bruta, o coágulo de lá, que é chamada trombectomia. E esse daqui que é o segundo tratamento que a gente tem que ter, a trombólise intravenosa e agora a trombectomia mecânica. A gente chega no trombo, que está lá, a gente abre, chega com o catéter mais pertinho que pode dele, abre um balão aqui para não ficar fluindo sangue que possa levar a êmbolo distal, e a gente pode fazer combinado. Abre um stent, tipo uma mola, que envolva o trombo, e ao mesmo tempo puxa com tudo esse coágulo daqui, aspira, faz um vácuo aqui e aspira por esse catéter, o coágulo até retirar de lá. Essa é a tal da trombectomia mecânica. Aqui a prova do crime. Aqui é o stent que a gente usa preferencialmente, o Solitaire, os 2 primeiros, e aqui o coágulo que a gente tirou. Não só coágulo, só trombo, mas componente lipídico também. Uma plaquinha que estava na carótida, ele desgrudou e foi até a cerebral média direita do paciente. Só que não começou tudo tão em dispositivos avançados assim. O primeiro que surgiu, foi aprovado para ser usado na AVC assim, ao invés de cutucar com o primeiro catéter que aparecesse, foi o Mercy, que foi aprovado em 2004. Parecia uma espiral, uma molinha de caneta. Você ultrapassava o trombo e puxava ele para tentar aspirar. Era o primeiro estudo, o Mercy, o mesmo nome dele, o material, mostrou um resultado de revascularização, resultado radiológico de revascularização de até 48%. Metade dos pacientes abria artéria, ainda está meio fraquinho o resultado. Tentaram fazer algumas modificações no design do dispositivo, do Mercy, fizeram um multi-Mercy, 4 anos depois, e viram que aumentou para 68% a taxa de canalização. Beleza, estamos conseguindo abrir o vaso. Só que desfecho bom dos pacientes ainda continuava em 36%. Ou seja, legal, está abrindo um vaso, mas para quê? Está entrando sangue lá, mas o que está acontecendo? O paciente continua mal pra caramba. Ainda óbvio, ficando incapacitado. Por que tinha esse problema? Esses estudos que eu mostrei agora não tinham braço controle. A gente só via o que o dispositivo fazia, não vê em comparação com o quê. Na verdade, foi muito alta nos 2 estudos. E daí que começou a surgir uma série de trabalhos tentando fazer essa comparação, resolver esses problemas de trabalho de braço único, ou seja, colocar um grupo controle, primeiro o IMS3, mostrou que a terapia endovascular estava mais parecida, não tinha nenhum benefício assim absoluto em relação ao só fazer alteplase. Estava tudo interceptando com a linha da unidade do intervalo de confiança. Ou seja, para que fazer isso? Depois veio o Mr. Rascal. Os nomes dos estudos são bem criativos. Se prepare. Oi, doutor Matheus. É só um pouquinho. Acho que o pessoal está com dificuldade para ouvir. O senhor não tem um fone, alguma coisa assim, para melhorar um pouquinho mais, por favor? Estou no hospital. Talvez falar um pouquinho mais perto do microfone, sabe? Porque está um pouco baixo, acho que o pessoal não está conseguindo ouvir. Está conseguindo me ouvir melhor agora? Sim. Agora sim, obrigada. Qual braço? Então, Pessoal, por favor, se atentem com o microfone, não atrapalhe a apresentação do Dr. Matheus. enfim, já saiu mais esse segundo estudo logo na sequência, que constatou que também continuava com o mesmo problema. Não tinha uma melhora muito grande no desfecho do ranking dos pacientes, como foi mostrado. O ranking médio de todos os grupos, considerado padrão embolectomia, que eu na época, era sempre muito parecido, não agregou benefício. Até que chegou mais o simples, fez com um tipo de aspiração, também mostrou que na verdade era até pior do que fazer só trombólise. Ou seja, estava indo muito mal o tratamento endovascular para AVC, 2011 até 2013. 3 estudos consecutivos que falaram que não ia funcionar. Por que não estava funcionando? Porque os pacientes eram mal escolhidos. Via métodos muito ruins
de seleção de paciente, praticamente qualquer paciente ia para a mesa da hemodinâmica ser incluído, sem critério algum. Os tempos porta-punção eram prolongados, os sistemas hospitalares não estavam preparados para receber esses pacientes, ficava enrolando no pronto atendimento, ficava enrolando na UTI antes de levar para fazer o tratamento em Salvador, e era uma geração antiga de dispositivos, o Mercy. Então, surgiu depois, o primeiro dispositivo que eu mostrei foi o Solitaire, tentando ser um pouquinho diferente, uma perspectiva diferente agora é o Stent Retriever. É como se fosse um stent, só que ao invés de largar ele lá para abrir o vaso, conseguir puxar ele tudo e tracionar o coágulo de volta para fora do corpo. E daí mostrou, o primeiro estudo, comparando com o Mercy, a gente ia ver que deu um resultado bem melhor. Aqui a gente tem a marca pacientes com ranking 0, 1 e 2, ou seja, os pacientes ficaram super bem. Você vê que está bem superior aos que foram tratados com Mercy. E a mortalidade do Mercy foi 44%, mais que o dobro. Então, peraí, esse dispositivo pode ser utilizado na prática, não, vamos estudá-lo. Já tinha brasileiro trabalhando com esse dispositivo, como Raul Nogueira, de Atlanta. E daí, essa geração de dispositivos de stent retriever então, que a gente fala atualmente é o que a gente usa. O Solitaire, você abre o stent e puxa ele de volta. O Trevo, mesma coisa. E aqui um caso nosso com o Solitaire também. E diversos fragmentos de coágulo e placa lipídica. Outro caso nosso, mesma coisa. Você desobstrui, você passa o catéter aqui, coloca o stent retriever e aí puxa, literalmente aspira o trombo. E aqui tem uma imagem sem contraste para mostrar o que é isso. Aqui dá para ver a molinha dele, toda a trama dele vem bem grande, vem até aqui o catéter para fazer aquela aspiração, literalmente fazer um vácuo e tentar aspirar o trombo. E o stent retriever para abraçar o trombo e puxar ele para fora. A gente vê os filamentos de platina aqui, que servem para demarcar a área dele. E daí saiu no New England, em 2015, uma sequência de 5 estudos, Mr. Clean, o Escape, o Extend IA, o Swift Prime e o Revascat. Todos eles publicados mostrando o benefício incontestável dessa nova geração de dispositivos em pacientes bem selecionados. Logo na sequência, saiu em 2016 no Lancet o Trace, que era o estudo francês. Daí foram 6 ensaios randomizados que mostraram isso. Pacientes submetidos ao tratamento endovascular, além do tratamento padrão, tinham esse benefício maior, 15, 19 e 18% de pacientes que chegaram até o ranking 2, ou seja, paciente independente. Enquanto no grupo de tratamento normal, só da trombólise, mal passava de 42% no total. Tem uma tabelinha do resumo com todos eles. E a gente vê isso. O Therapy foi só aspiração, sem stent retriever. A gente comparando aqui o ranking, a gente vê que todos esses estudos, o ranking foi superior no braço do tratamento, para chegar na independência funcional, quando comparado com o tratamento padrão. A gente olhar aqui alguns deles, 71% dos pacientes chegaram ao desfecho ideal de independência, quanto apenas 40% dos pacientes que receberam tratamento padrão apenas. Foi incorporado em guidelines da Sociedade Europeia, da Sociedade de Neurointervenção Europeia. Isso foi respaldado por uma meta-análise que foi feita, que foi a meta-análise Hermes. Mesma coisa, sempre. Sempre esse tipo de barrinha para comparar o ranking. A gente quer aqui, 0, 1, 2. Quase metade dos pacientes teve desfecho favorável. O paciente que não recebeu a trombectomia, mal e mal, 1/3, 1/4 dos pacientes no total. Isso era independente da localização do trombo, embora em geral se prefira vasos mais calibrosos, como artérias carótida interna ou porção inicial da artéria cerebral média, e também foi independente em relação ao NIH. Mesmo AVCs mais leves ou AVCs mais graves se beneficiavam disso. Tudo favorecia a intervenção, e com essa nova geração de dispositivos, a quantidade de o risco de ter um desfecho negativo, mortalidade, foi reduzido, ao invés de aumentado, em relação à população que não recebeu o procedimento. Passou a ser incorporado em guidelines, só que ainda tinha muitas limitações. Ainda era só para fazer até 6 horas, ainda era só para fazer em AVCs muito pequenos, na escala de tomografia, era só em déficits relativamente graves, até de 6, porque vai que cura algum vaso quando está fazendo o procedimento, então arriscar isso para AVC pequeno, melhor não. Só para AVC muito grande. Começou desse jeito. Não sabia se tinha que fazer imagem com perfusão, não sabia direito se dava para fazer trombólise junto ou não, não sabia se anestesia local e sedação ou anestesia geral, qual que era melhor. Então, todas as dúvidas as perspectivas foram sendo sanadas, ainda estão sendo sanadas gradualmente.
Primeiro, saiu um estudo chinês mês passado que mostrou que não é inferior, que é a linha do ranking, você fazer só o tratamento endovascular sem fazer até a alteplase antes nos pacientes que têm oclusão de grande vaso. O desfecho final vai ser bem parecido até. Em questão de mortalidade, até inferior do que fazer isso. Pensaram provavelmente em questão de hemorragia, um pequeno aumento. E tiraram a dúvida também, um estudo chamado Fiesta, que mostrou que não tinha muita diferença entre fazer anestesia geral e sedação, mas havia tendência ao benefício de fazer anestesia geral. O paciente mexe menos risco de você acabar perfurando um vaso ou acabar se debatendo para tentar cateterizar o vaso corretamente. Começaram a fazer estudos para outras situações, quando o paciente tem trancado 2 vasos ao mesmo tempo, o paciente tem ainda por cima uma placa de gordura, não só na carótida, tem na própria artéria cerebral média, que nem tem aqui, outro caso nosso, você pode colocar um balão lá dentro para empurrar literalmente a parede do vaso e abrir, na força bruta. Tudo isso foi sendo incorporado gradualmente nos últimos 5 anos. Literalmente da água para o vinho. A artéria basilar ficou de fora de todos esses estudos, ninguém sabia o que fazer, nós só tinha alguns fatores preditores de mau prognóstico, ninguém tem muita certeza de como tratar a artéria basilar, mas viu-se. Acabou de sair o estudo BASE, que ainda nem foi publicado, foi só apresentado no Congresso Europeu de Neurologia, em Paris, que teve 100% digital no mês passado, e viram que também traz benefícios, só que como é uma situação muito grave, infarto de artéria basilar, infarto de todo o tronco encefálico, sugeriram guardar isso para pacientes só com déficits um pouco mais severos, para casos mais dramáticos mesmo, que mostrou que teve benefício. Só que daí também tiveram uma ideia de juntar as situações descritas previamente, e tudo era até 6 horas. A trombólise intravenosa só até 4 horas e meia, fazer tratamento endovascular até 6 horas. Isso é um problema, é uma janela muito curta, ainda mais num país do tamanho do Brasil. Daí saiu o primeiro estudo Down, aqui, novamente um brasileiro na frente, o Raul Nogueira, outro brasileiro, Vitor Pereira, em Toronto, que mostrou que é possível expandir esse tempo, até 24 horas. Eles usaram o dispositivo Trello, sistema intuitivo, tem um exemplo de uso dele nosso também. Fizeram um critério super complexo para aplicar na vida real, mas para escolher que tipo de paciente pode ter benefício. Ou seja, paciente que ainda, você olha, tem um NIH alto, ou seja, a área de penumbra e área isquêmica deve ser grande, mas ele tem na ressonância ou na tomografia só uma área pequena infartada, então se ele tem uma área pequena infartada, mas sintoma de uma área muito maior, quer dizer que ainda tem uma área de penumbra grande. E randomizaram esses pacientes até 24 horas para poder tratar. E eles viram que o benefício era muito bom. A gente olha aqui, tratados até 24 horas depois do AVC, 50% teve independência funcional, enquanto do grupo controle só 13%. Resposta absolutamente espetacular. Aqui é boa e velha escalinha de ranking. A gente compara que o grupo que recebeu a trombectomia, o tratamento, 50% iam para casa caminhando, tocar a vida normalmente. Os que receberam o tratamento controle até então, como já era uma janela mais expandida, não podia nem fazer a trombólise na veia, mal dava 15%. Esse benefício se manteve, tanto no subgrupo de 6 a 12 horas, quanto 12 a 24, ou seja, não importa o tempo. Você tendo exame de imagem para saber que o paciente tem uma área de penumbra válida, você pode avançar e tratar esse paciente bem. Aqui é toda a análise de subgrupos, a gente vê que para todo lado a trombectomia foi superior a só o cuidado padrão. A gente vê que esse efeito se mantém mesmo até perto de 25 horas. Sempre o tratamento endovascular superior a só observar o paciente. Os pacientes selecionados que têm essa penumbra. Em relação à mortalidade, foi bem parecido entre os dois grupos. E saiu logo depois, na sequência, um segundo estudo, Diffuse 3, que fez agora 6 a 16 horas, só que usando um critério de imagem diferente. Um critério avançado de ressonância. É a imagem de difusão, que mostra o core isquêmico, lembra aquele vermelho que eu mostrei lá no começo da apresentação, quando comparado com a área de penumbra, que era o amarelo lá. Vocês veem que aqui, agora sim, por imagem, tem uma diferença bem grande entre os dois. Não precisa presumir clinicamente. Então, tem uma areazinha pequena infartada e uma área grande que ainda vai infartar, uma desproporção de 5,6, a razão? Bom, vamos tratar endovascular esse paciente mesmo que seja já bem passado o tempo do tratamento ideal. O resultado, não surpreendentemente, foi o mesmo. Benefício avassalador de fazer o tratamento endovascular. Independência funcional, quase 50% dos pacientes. O grupo controle, 17%. Então,
Saiu agora, esse sim que é a grande novidade, porque foi publicado faz 2 semanas. O estudo Resilience, que é o primeiro estudo 100% brasileiro de trombectomia para tentar incorporar isso no SUS. O autor principal, o orientador, no caso, foi o Raul Nogueira, que mostrei de todos aqueles estudos, que é o segundo da esquerda para a direita. O Francisco Montalverne foi o segundo autor, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Neuroprevenção, o cara do outro lado da direita. E consegui tirar uma foto com eles em São Paulo no ano passado, então sempre vou mostrar essa fotinha, porque esse estudo, sim, é realmente uma coisa do Brasil para ter muito orgulho. Por que esse estudo existe? Aquela trombólise, a alteplase que eu mostrei, foi aprovada na FDA em 96. No Brasil, foi aprovada para o SUS 4 anos depois. Ela só foi incorporada no SUS 15 anos depois. Porque, apesar de ter sido aprovada para uso, os hospitais particulares começaram a usar, o Ministério da Saúde não julgou que o custo-benefício era válido até que tivesse um estudo brasileiro que provasse que a trombólise intravenosa deveria ser aplicada. Uma situação absolutamente ridícula, que nenhum outro país no mundo exigiu. A gente ficou negando por 15 anos tratamento para paciente brasileiro na rede pública, porque o Ministério da Saúde achava que não seria necessário, não ia valer a pena o custo de comprar esse remédio. Para evitar exatamente esse problema, essa vergonha de novo, assim que saíram aqueles estudos promissores mundiais, começaram a fazer esse estudo brasileiro. Então, envolveram, acho que 12 hospitais públicos do país, pelo SUS, randomizaram 200 pacientes, 110 para cada lado, para avaliar o efeito da trombectomia nem em nossas condições. Um país que não tem aparelho biplano para fazer o procedimento, não tem ambulância com tomografia dentro para já agilizar o diagnóstico, não tem todas as mordomias que os outros estudos tinham. Mas mesmo assim, mesmo nas nossas condições, a trombectomia mostrou superioridade até 37% dos pacientes independentes funcionalmente, no tratamento padrão, 23%. E esse foi o grande estudo. Eu estava na apresentação original dele antes de ser publicado no Congresso Europeu de Neuro. Foi o único trabalho apresentado no Congresso inteiro, e depois da apresentação da Sheila e do Raul Nogueira, parou o auditório inteiro para aplaudir, na Europa. Todo mundo aplaudiu um estudo brasileiro, mostrando que vale a pena ser incorporado no curso daqui. Isso foi independente se tinha janela de fazer alteplase intravenosa ou não. Os desfechos foram superiores, então, 39 contra 22%. Teve um pouquinho de aumento de hemorragia intracraniana assintomática. Aqui, de novo, já começam os problemas em relação ao Brasil. Não sabe se realmente era hemorragia ou se, por a maioria das imagens de controle ser feita em aparelho de tomografia de baixa potência, era só artefato de extravasamento do contraste. Então, a gente teve que relevar isso. Mas isso daqui mostra que tudo que a gente está falando de mais avançado é aplicado na nossa realidade no SUS também. Também benefício constante em todos os subgrupos, independentemente da gravidade inicial do caso. Esses aqui são alguns casos nossos, só os nossos dados que a gente tem de vida real do INC mesmo, a seleção dos pacientes de infarto de cerebral média ou carótida. Também teve benefícios consistentes em todos os grupos. A gente teve tempos parecidos com o Mr. Clean, estudo holandês. O tempo sintoma-função era um pouco mais demorado, às vezes, para até acostumar o hospital à lógica de tratamento, de levar a mais rápido possível para a hemodinâmica. E o mais interessante é olhar que a redução média de pontos no NIH da chegada do paciente até a alta, depois da gente fazer a trombectomia, foi igual ao do Mr. Clean praticamente. Reduzia em 8 pontos a chegada até a alta e reduzia de 17 para 8 no Mr. Clean. Então, não é uma coisa só de estudo. Na vida real é muito possível fazer isso. Praticamente mais da metade dos nossos pacientes foi funcionalmente independente em 90 dias. Essa foi a da minha monografia da residência. Em relação a desfechos, o ranking mediano foi equiparável, 2 ou 3, com os outros estudos. E a quantidade de pacientes independentes, quantos pacientes chegaram nesses 2, a gente teve proporção até melhor do que alguns estudos em vida real. E mesmo na janela expandida, comparando 60% com 49%, a gente vê que a gente teve desfecho bem satisfatório também do comparável. Ou seja, é possível implementar no Brasil o melhor tipo de tratamento para AVC, não só agora espera-se no sistema privado, no sistema público também, para todo brasileiro ter acesso a esse tipo de tratamento. Então, só teve um paciente que teve hemorragia intracraniana sintomática, teve vários que precisaram de cranectomia descompressiva, mas a mais porque ainda era protocolo do hospital cranectomia descompressiva profilática. Agora entende-se atualmente que a trombectomia mecânica evita até que fazer uma cranectomia descompressiva, ou seja, literalmente tirar uma placa óssea do lado que infartou, porque já que vai fazer tudo aquilo de edema, tirar uma placa óssea para o paciente não morrer de herniação de útero ou alguma coisa assim por causa
do edema. Um casinho clínico aqui, todo mundo que conseguir colocar uma alternativa daqui a pouco no chat, das pessoas que eu vou mostrar. Paciente feminino, 64 anos, enquanto foi visitar o marido no hospital, que era pós-operatório da cirurgia do aparelho digestivo, desenvolveu subitamente hemiparesia à esquerda com hipostesia e disartria. O paciente não tinha comorbidades, PA 150/90, do restante do exame fiz só o descrito aqui mesmo, NIH 12, moderado. Então, você atendeu esse paciente com meia hora do surgimento de sintomas. Fez a tomografia no paciente, não tem nada de sangue, então é isquêmico mesmo, não é hemorrágico, e não tem oclusão de grandes vasos, não tem nada de um trombo visível. Você está sabendo o efeito do trombo, e provavelmente de vaso pequeno demais para passar catéter. Então, o que vocês fariam nesse tipo de caso? Eu tenho a janela aqui do chat, se quiserem colocar uma alternativa. Vocês estão me ouvindo? Ninguém quer chutar o que pode ser feito de tratamento para esse paciente? Isso, então festival de respostas A, só uma resposta C até agora. No caso desse paciente, a resposta correta é A, trombólise intravenosa. Voltando para o caso em relação ao que eu falei agora há pouco, a paciente está numa janela de meia hora, ela estava dentro do hospital quando desenvolveu esse sintoma. Então, as duas alternativas de tratamento, tanto trombólise intravenosa quanto trombectomia por um hemodinamicista, estão na mesa. Só que, como eu falei, a tomografia veio normal. Mesmo após injetar o contraste, não tinha nenhum trombo visível, então não tinha, teoricamente, o que aspirar. Provavelmente foi o êmbolo fragmentou, foi para diversos territórios menores, então catéter nenhum passa. Não estava ocluído nada de carótida ou cerebral média, que é o que daria para ver numa angiotomografia. Por isso, a resposta correta, eu não tenho nada que me sugira que eu possa fazer trombectomia, só trombólise, vamos para a trombólise e ver. O fazer antiagregante plaquetário é o que vai ser feito para essa paciente depois, mas não dose de ataque, não vai precisar, e iniciar pelo menos 24 horas depois de já ter feito a trombólise. Não vai dar mais um remédio para, entre aspas, afinar o sangue, logo depois de dar um remédio para dissolver qualquer coágulo dele. Ele está arriscando muito sangramento. Então, de maneira bem resumida, as duas maneiras de tratar o AVC. Como se trata ele atualmente? Trombólise intravenosa, mas isso tem uma janela pequena, 4 horas e meia, ou terapia endovascular, que é um padrão ouro para pacientes selecionados. Ou seja, você tem que ter, de alguma maneira, aquele mismatch, ou seja, a diferença entre aquela área vermelha de necrose e a amarela de penumbra, área viável ainda, que eu mostrei lá no começo da apresentação, e oclusão de grandes artérias que você, posso passar um catéter lá e retirar esse trombo. E a princípio era isso. Valeu, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocando aqui no chat do lado também. Boa, tem ali a pergunta de como proceder no caso de um wake-up stroke. Wake-up stroke é quando o paciente acorda e ele já tem o sintoma, então você não sabe que horas o sintoma desenvolveu. Você não sabe se 8 horas atrás, quando o paciente adormeceu, já começou e trancou a artéria, ou se 5 minutos antes dele acordar começou o DET. Você não sabe dizer quanto tempo tem de sintoma. Tem diversas estratégias para isso atualmente, mas a mais importante é a definição através de imagem avançada com ressonância. Utilizando a ressonância, você pode fazer uma imagem de difusão que vai mostrar para você aquela área vermelha do core isquêmico necrosado, sem salvação mais. Mas se você olhar uma outra sequência chamada FLAIR, se você não tiver alteração nela, você pode fazer a trombólise.
porque esse flare só vai começar a alterar depois de algumas horas, em geral, em torno de umas 4 horas, que é mais ou menos a janela da trombólise. E a difusão, em meia hora de sintoma, já altera. Então, se você tem uma difusão alterada, opa, tem uma área de necrose ali, está acontecendo infarto, mas não tem nada nessa outra imagem chamada flare, então quer dizer que tem menos de 4 horas, senão já teria aparecido, você pode trombolizar. E se você fizer uma imagem com perfusão depois, que mostra toda a extensão da área de penumbra, aquela área amarela, e você constatar a área de penumbra potencialmente salvável, uma oclusão de grandes vasos no contraste, daí você pode proceder para trombectomia mecânica também. Esse é um caso que foge um pouco da rotina, não é tão comum assim, mas é um caso desafiador que é bem legal, é o wake-up stroke. O próprio estudo que determinou isso, de fazer a trombólise baseado na difusão e no flare, se chama wake-up. E se só o neurocirurgião pode fazer o procedimento de trombectomia mecânica? Não. A área, a rigor, em que se faz isso, é uma subespecialidade chamada neuroradiologia intervencionista. E é uma área de atuação. Então, ela é aberta para neurocirurgiões, para neurologistas e para radiologistas. E o perfil disso vai mudando ao longo do tempo. Se olhar nos Estados Unidos, saiu um gráfico em 2018, um estudo no JAMA, que mostrou que 50% das pessoas que fazem neurointervenção nos Estados Unidos são radiologistas de base. 30% são neurologistas clínicos, como eu, de base. E só 20%, na verdade 15% era neurocirurgião, e ainda tinham 5% de cardiologista ou cirurgião vascular que se metia a fazer esse tipo de coisa. Se olhar aqui em São Paulo, é praticamente só radiologista que faz essa parte endovascular. Tá? Na Unifesp, no Einstein, na Beneficência Portuguesa, quase tudo radiologista por formação. Aqui em Curitiba tem um certo balanço. Somos 3 intervencionistas aqui no INC. São 2 neurocirurgiões e eu, neurologista. Tem um cirurgião vascular que cuida do Santa Cruz. Tem diversos tipos de formação diferentes. É uma área de atuação, não uma especialidade, por assim dizer. Bom, como fazer quando o centro não tem trombectomia mecânica? O ideal se você não tem a trombectomia mecânica, tudo bem. Pelo menos fazer a trombólise se estiver dentro da janela de 4 horas e meia. Ou mesmo no wake-up stroke, como a gente falou agora, pode ser feita também. Aqui no Brasil ainda não está tão consagrado isso, porque não tem muito diferença entre serviço público e privado. Mas em diversos lugares tem a técnica chamada drip and ship. Então, você chegou num hospital que só tem capacidade de trombólise, aí só precisa ter uma tomografia, só isso. Para fazer trombólise, e eu não tenho equipamento de hemodinâmica, mas eu sei que outro hospital tem, enquanto eu começo a alteplase, eu já ligo para esse hospital pedindo a transferência, o método chamado drip and ship. Isso já tem estudo até comparando esse drip and ship, ao invés de tentar transferir de uma vez, antes de fazer a alteplase, direto para ir para um lugar que consiga fazer os dois. Foi inferior. Você começa o que você puder da alteplase, e daí despacha para um lugar que tenha trombectomia, quando for um paciente que tem indicação. Né, oclusão de grande vaso e janela razoável. No Brasil isso é um pouco mais complicado. Em geral, a gente ainda peca muito por muitos centros não saberem disso, que existe essa outra opção, fazem só tomografia simples, nunca descobrem se tem uma oclusão que possa ser tratada por trombectomia, então morre por ali o assunto de maneira adequada. Muitas vezes vai para o hospital, rede de hospital pública que tem tomografia, mas daí todos os hospitais da cidade que tem suíte de hemodinâmica são hospitais privados, daí não conseguem despachar, ainda está bem complicado. O ideal é você começar o tratamento num centro e enviar para outro, nessa situação, mas ainda está um pouco longe da realidade. Espera-se com Resilience, tem esse encorajamento para começar a mudar essa realidade, a instalação de novas suítes de angiografia e maior formação de profissionais capacitados para poder fazer isso. Gente, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mas agradecendo de novo o Dr. Matheus pela aula
e todo mundo pela presença. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E não esqueçam de preencher o formulário da presença, tá? E é isso, gente. Boa noite. Beleza, obrigado. Valeu. Boa noite, pessoal.